Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série especial Biomas e Ecossistemas Brasileiros. Eu sou a professora Renata, se você estiver curtindo a nossa série, dá um joinha no vídeo, já aproveita, se inscreve, ative as notificações e hoje a gente vem com o episódio 5, vamos falar sobre o Pantanal. Tô de volta pessoal e antes da gente começar a falar sobre o Pantanal, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e depois assistir os outros episódios da nossa série. Os links de todas as aulas vão ficar aqui na descrição, ok? Então vamos lá começar a falar do Pantanal. Na verdade essa palavra Pantanal é de origem indígena e significa pântano. Pântano é um lugar, um brejo, um lugar muito alagado. E na verdade o Pantanal é uma planície alagada, é a marca registrada desse bioma e a região mais inundável de todo o planeta. Então agora, para a gente começar com as características desse bioma, vamos falar um pouquinho sobre área e localização do Pantanal. Bom pessoal, o Pantanal ele apresenta uma ligação muito íntima com os biomas Amazônia e Cerrado. E ele está localizado aqui no Brasil, no sul do estado do Mato Grosso, e praticamente mais da metade do Mato Grosso do Sul na área noroeste, além de partes da Bolívia e do Paraguai. E a área total do Pantanal no Brasil é cerca de 150 mil quilômetros quadrados, o que dá aproximadamente 1,8% de todo o território brasileiro. Ou seja, o Pantanal é o menor bioma brasileiro. O clima do Pantanal, gente, ele é considerado de tropical continental, já que esse bioma fica lá no meio do continente sul-americano. É um clima, uma região onde o ambiente é muito quente e úmido, principalmente no verão, com chuvas intensas. E essa alta pluviosidade no verão é que caracteriza a região toda alagada. Cerca de 80% do Pantanal fica alagado no verão. Tem uma taxa média de 1.000 a 1.200 milímetros de chuva anuais, com muito mais chuva nesses períodos aqui, de outubro a março. As temperaturas podem ultrapassar os 30 graus e na época de verão a pesca fica proibida. Por quê? Porque é a fase de reprodução dos peixes que existem ali em abundância. E por causa dessa proibição da pesca, nessa época do ano, o turismo do Pantanal também é um pouco mais restrito. Em relação ao relevo, o Pantanal é uma planície que atinge no máximo 120 metros de altitude, rodeada por planaltos muito altos com mais de 700 metros. E aí o Pantanal fica ali dentro como se fosse uma bacia. Por isso que fica muito tempo alagado, não tem para onde essa água escoar. Então tem que esperar chegar a época de seca para a água evaporar. Já o solo, por ser um solo bastante alagado, a fertilidade é muito baixa, reduz a decomposição, isso nas áreas de planície. Já nas áreas um pouco mais altas dos planaltos, também tem baixa fertilidade, um solo bastante arenoso e bastante ácido, bem parecido com o solo do Cerrado que a gente viu na aula de Cerrado, certo? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia do Pantanal. Bom, pelo Pantanal ser uma região que fica bastante alagada, a quantidade de rios ali é bastante significativa. E aqui eu coloquei para vocês alguns dos principais rios que fazem parte do Pantanal, que são o rio Cuiabá, o rio Taquari, o rio Itiquira, rio Aquidauana e o rio Paraguai, que é o maior rio ali da região. E por falar em água, por falar em hidrografia, esse fator influencia muito na biodiversidade pantaneira. Então nós vamos ver um pouquinho agora sobre a fauna e a flora do Pantanal. Falando um pouquinho da fauna do Pantanal, gente, ela é riquíssima e é onde abrigam a maioria das aves do planeta. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Existem muitos invertebrados, a maioria são insetos, e muitos vertebrados. Dentre eles, nos répteis, a gente tem no Pantanal jacarés, açucuri, jiboia, camaleão,
cobra d'água, jabuti e outros. E como eu falei anteriormente, nos outros episódios, os animais têm mobilidade e eles acabam passeando de um bioma ao outro. Como o Pantanal faz uma fronteira, faz divisa com o Cerrado e com a Amazônia, muitos desses animais serão comuns àqueles que nós já vimos anteriormente. Em relação às aves, nós temos muitos tucanos, o tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal, a garça, beija-flores, arara azul, seriema, ema, que a gente viu que também é encontrada no Cerrado, e alguns papagaios. Em relação aos mamíferos, nós também conseguimos perceber alguns animais já conhecidos de outros biomas, como a onça pintada e a sussuarana. Além do lobo-guará, que é símbolo do Cerrado, mas ele também passeia pelo Pantanal, o veado catingueiro, que também é encontrado tanto no Cerrado quanto na Caatinga, a ariranha, que é um mamífero aquático, e a capivara. E por último, os peixes. Bom, pela quantidade de água, no Pantanal, a diversidade de peixes também é muito grande. E de exemplos nós temos a piranha, o pacu, jaú, o pintado e o dourado, que é o peixe símbolo do Pantanal. Agora, pessoal, vamos ver um pouquinho sobre a vegetação pantaneira e, por último, algumas curiosidades e importância desse grande bioma, quer dizer, desse grande e pequeno bioma brasileiro. Bom, pessoal, a vegetação pantaneira, assim como de qualquer outro bioma, é influenciada de acordo com o ambiente, alguns fatores abióticos ali da região. Mas, na verdade, a vegetação pantaneira é bastante diversa. Existem cerca de 2.000 espécies de plantas, com algumas espécies endêmicas, e por fazer conexão ali com a Amazônia e com o Cerrado, também recebe muita influência da vegetação desses biomas. Ou seja, árvores muito grandes, de médio e grande porte, aparecem no Pantanal, assim como árvores baixas e de troncos retorcidos, tortuosos, que é uma característica típica da savana do Cerrado. Bom, agora em relação à fitofisionomia do Pantanal, a gente divide ele em praticamente 3 partes. A primeira parte é composta lá na mata ciliar. Primeiro, o que é uma mata ciliar? A mata ciliar é a mata que fica ao redor de rios e protege esses rios do assoreamento, de depósito de sedimentos, para não perder essa água. Bom, e na mata ciliar, por ter muita umidade próxima aos rios, há uma vegetação bastante densa e exuberante, com bastante árvores de grande porte, e aqui essas plantas são muito parecidas com as plantas amazônicas. E de exemplo nós temos o jenipapo, a figueira e o ingazeiro. Agora vamos ver mais uma formação do Pantanal. Bom, pessoal, a próxima formação vegetal é a própria planície inundada, que é praticamente todo o Pantanal, onde tem bastante alagamento, a área fica coberta por água muito tempo no ano. E a vegetação ali é típica, é característica desse ambiente, ou seja, praticamente aquática. E de exemplo nós temos os aguapés, a utriculária, dentre outras espécies de plantas aquáticas. Agora vamos ver como que é a vegetação da planície que não fica tanto tempo inundada. Bom, pessoal, agora essa última formação vegetal do Pantanal que a gente vai ver, ela se assemelha muito mais com o Cerrado, com as plantas do Cerrado. As 2 últimas formações que nós vimos agora tinham plantas que eram muito mais parecidas com as plantas amazônicas, que são a mata ciliar e a planície alagada. Então, a planície que fica pouco alagada, ou seja, ela é mais seca, ela já faz borda com o Cerrado, a vegetação é bem parecida com desse bioma. E de exemplo de predomínio nessas regiões nós temos ipês e buritis. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades e a importância do Pantanal. Voltei, pessoal, e antes de eu começar a nossa finalização do episódio de hoje sobre o Pantanal, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações e depois assista os outros episódios da nossa série Biomas e Ecossistemas Brasileiros, se você ainda não assistiu. Bom, vamos lá, algumas curiosidades sobre o Pantanal.
Até então, o Pantanal ainda é o bioma mais preservado do Brasil, cerca de 80% da sua paisagem ainda é original. Isso é uma coisa legal. Bom, dia 12 de novembro é o dia que se comemora o Dia do Pantanal, em homenagem a um ambientalista que se dedicou muito tempo da vida estudando e preservando o Pantanal. O tuiuiu, a ave símbolo do Pantanal, assim como o peixe dourado, peixe símbolo do Pantanal. E aí a gente já tem um problema, vou falar do problema antes da gente continuar. O dourado está em risco grave de extinção e uma lei de 2017 proibiu a pesca desse peixe por pelo menos 10 anos. Isso é muito triste. Bom, continuando, a fauna pantaneira é a mais rica de todo o planeta. Apesar de ser um bioma bem pequeno, o menor bioma do Brasil, é onde tem a maior riqueza de animais do mundo. E uma outra curiosidade, existem muito mais peixes nos rios do Pantanal do que em todos os rios da Europa. Impressionante, né, gente? Agora, em relação à importância do Pantanal, não tem nem o que a gente discutir, que está relacionado principalmente à sua biodiversidade, aos animais que habitam esse bioma. E a Unesco decretou o Pantanal como Patrimônio Mundial da Humanidade e Reserva da Biosfera, já que ali existem a maior quantidade de animais do mundo. E os problemas, bom, além dos riscos de extinção de muitas espécies, desmatamento e as queimadas, que estão ficando cada vez mais frequentes nesse bioma. E esses problemas, como nós já vimos em episódios anteriores, estão relacionados à agropecuária, para cultivo de soja, cana, milho, algodão e também para pasto e criação de gado. E como nós já vimos no outro episódio da Amazônia e do Cerrado, o desmatamento, a queimada vai intensificar efeito estufa, vai ter uma perda irreparável da biodiversidade e pode levar à desertificação e problemas sérios em relação ao bioma. Bom, então, mais uma vez eu repito, nós precisamos rever os nossos hábitos, rever aquilo que a gente faz, mudar a nossa postura em relação ao meio ambiente, porque o pouquinho que a gente faz já vai ser muito para a natureza. E preservar é viver. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da nossa super série Biomas e Ecossistemas Brasileiros. Se tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. E semana que vem, o episódio número 6, nós vamos falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica, o bioma mais devastado que nós temos no Brasil, infelizmente. Beijão pra vocês e até semana que vem.